Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo está ótimo e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez review da semana. Perdão não ter feito a review ontem, foi um dia meio punk, depois eu fiquei um pouquinho sem internet, aí voltou, aí depois caiu, e depois voltou. Então não era o dia pra ser, mas hoje é, e hoje a gente vai conversar sobre esse episódio. Eu acho que muitas pessoas já devem ter uma opinião formada sobre o episódio da semana, ainda assim quero trazer aqui a minha visão. E eu acho que tem críticas e tem observações a serem feitas sobre esse episódio. Foi um episódio interessante, mas eu acho que ele poderia ter sido bem melhor. E é um dos episódios que eu acho que capturas deveriam ter acontecido, independente pra quem fosse a captura. Mesmo que, sei lá, fosse pra Koharu, ainda acho que é um episódio que deveria ter acontecido uma captura em específico. E eu venho aqui discutir com vocês. Quero saber a opinião de vocês sobre isso, tá bom? Então bora lá para mais uma review da semana. Lembrando também de deixar seu like e não esqueça de seguir a gente no roxinho e no Discord, tá bom? Tudo aí na descrição do vídeo. Bora lá para mais um vídeo. Bom, pessoal, é o seguinte. A Asahi e o Tsurugi estão entregando ali a Alola Ninetales que o Gol capturou, lembra? No primeiro episódio ali do Projeto 1000. Pois é, o Gol capturou esse Pokémon e a Asahi e o Tsurugi ficaram encarregados de devolver o Pokémon para o seu habitat natural, que era lá em Alola. Bom, o Tsurugi até se emociona ao entregar o Pokémon, porque acho que ele fica preocupado, né, do Pokémon não se meterem em encrenca de novo com esses caçadores Pokémon. Uma coisa legal da parte dele, porque ele é orgulhoso, mas ele tem ali os sentimentos dele, talvez seja um personagem que no futuro a gente vá até se aprofundar mais. Mas aí a Asahi diz que hoje é a primeira missão do Gol, e ela pergunta se o Tsurugi não está interessado no Gol. Porque ele desqualificou o Gol, depois qualificou o Gol novamente, então ela quer entender um pouquinho mais do porquê que ele teve essas atitudes, né? E ele diz que não tem interesse nenhum, é como qualquer outro participante ali do Projeto 1000. Bom, ela acha que não, mas enfim. O Gol então recebe suas missões para serem concluídas ali no Rotom Phone e ele tem que escolher uma. E ele escolhe uma para ir até o Desert Resort, lá em Unova, um local que ele e o Ash já foram. Ele se anima bastante. Na verdade, eles têm que pegar escamas douradas de Volcarona. Eles meio que não entendem exatamente o que são as escamas douradas, mas a Kikuna, que estava ali no laboratório junto com o professor Sakuragi, dá uma leve explicação. Então, aparentemente são películas ali de fogo que ele tem que coletar, né? Então ele tem que coletar e levar até o Projeto 1000. Essa é a missão dele. Chegando lá, ele acaba encontrando com aquele explorador que sempre está presente ali, né? Seja em Pilter, ali mesmo em Unova, enfim. E ele está vasculhando aquele buraco que acabou sendo causado na primeira vez que o Gol e o Ash estavam por lá, quando eles capturaram o Gulak. E lá é uma sala toda dourada e etc. E aí o Gol pergunta pra ele se ele não chegou a ver um Volcarona por ali. E ele diz que talvez antes pudesse ter um Volcarona por ali, mas agora não tem mais. E porque os caçadores Pokémon estão causando uma maior bagunça ali, porque, né, eles estão capturando Pokémon de formas muito violentas. E aí ele acaba até mostrando um painel ali com o Volcarona. E ele diz que é uma lenda, né? Que é como se fosse um deus do fogo que vai surgir para salvar as pessoas do frio. E quando as montanhas se elevassem. E aí o Gol acredita que esse lance das montanhas tem a ver com um vulcão. Então pode ser que o Volcarona esteja em uma área vulcânica por ali. E aí o explorador acaba falando que há uma área vulcânica próxima onde eles estavam vasculhando também anteriormente locais com ouro. E pode ser que o Volcarona esteja por lá. E aí o Ash e o Gol vão até lá, uma cidade mega abandonada. Basicamente uma cidade que foi feita, acredito eu, para mineradores mesmo. E quando eles exploravam o local para minerar ouro. Então está completamente abandonada. Nesse momento, o Ash e o Gol encontram um local, né, para eles poderem entrar na mina. E lá eles já são surpreendidos por Woobats. É bem engraçado porque o Gol acaba meio que caindo assim pra cima do Ash com medo. Mas aí ele disfarça, pega um lampião assim e ilumina o local. Nisso eles acabam encontrando um Roggenrola. Pois é, aquele Pokémonzinho
pré-evolução do Boldore, que o Gol e o Ash, inclusive, já possuem. E aí o Gol acaba tomando a linha de frente, o Ash estava todo animado pra batalhar, e o Gol fala, não, 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 deixa comigo. E ele usa o Inteleon pra batalhar com o Pokémon e captura o Pokémon. Logo em seguida, eles são, assim, surpreendidos por uma horda de Pokémon que acabam atacando eles, e aí eles entram num carrinho de mineração e saem correndo. E aí quase que eles batem, assim, com uma parede. Por sorte, o Inteleon mirou com um jato d'água, assim, e eles trocaram o caminho do carrinho ali, né, dos trilhos. E aí eles chegaram num outro local mais a fundo da mina e encontraram um Ferrothorn. E o Gol foi pra cima do Ferrothorn com o Cinderace e capturou o Ferrothorn também. Então o Gol capturou 2 Pokémon já nesse episódio, saca só, e completamente independente do Ash. Isso que foi bem interessante. Lá, eles encontram uma pessoa. Essa pessoa diz que está atrás também de um Volcarona e decide se juntar a eles em busca do Pokémon, porque eles explicam que estão ali, né, por conta de serem bolsistas do Sakuragi, etc. E o cara só fala, então vamos juntos, já estamos procurando a mesma coisa. Só que aí eles acabam encontrando uns ovinhos, e são ovos de larvista, a pré-evolução do Volcarona. E aí o Gol acaba sugerindo que se os ovos estão ali, quer dizer que um Volcarona está por perto. E ele também acredita nisso, né? Só que aí ele diz, esses ovos devem ser roubados. E aí acaba soltando um Garvantula pra cima do Ash e do Gol, e o Pokémon prende eles em teias de aranha. E aí ele diz que os ovos vão ser todos dele, e que, na verdade, ele só tava ali fingindo ser um cara de boísta, porque ele é um caçador Pokémon e vai vender esses ovos por uma fortuna. E, cara, o Gol e o Ash ficam muito irritados, obviamente, com razão. Só que esse caçador, que inclusive lembra muito um lance meio Indiana Jones, acaba sendo atacado por 2 larvistas e mais um larvista que está bem lá no fundo, que não dá pra ver muito bem ele. E ele pega, coloca os ovos num carrinho e tenta se esquivar dos lança-chamas. Só que assim, é tanta chama que vai sendo lançada que o local começa a pegar fogo. E nesse momento, a teia onde o Ash e o Gol estão acaba pegando fogo também e eles conseguem se soltar. E aí o Gol fala o seguinte, Ash, vai atrás dele e eu fico aqui pra cuidar dos larvistas e da situação toda que tava pegando fogo. O Ash vai. E nesse momento o Ash acaba usando o Pikachu pra interceptar ali o caçador. Deu tudo certo, o Ash conseguiu pegar o carrinho com os ovos novamente e o caçador foi embora. E aí o Gol tenta impedir que os larvistas continuem agindo de forma hostil. Afinal de contas, os larvistas também acreditam que o Ash e o Gol são caçadores e que estão ali para fazer o mal. Só que ele acaba convencendo que não, que ele está ali para proteger todo mundo. É bem legal esse momento. E aí, eles percebem que tá pegando fogo em tudo e usam os Pokémons de água para poder apagar o fogo. E o Gol usa o Inteleon e o Crab, enquanto o Ash usa o seu Dracovish. E aí eles tentam apagar o fogo, mas não está sendo muito efetivo, o fogo continua aumentando. Até que ia cair uma coluna de madeira em chamas nas costas do Gol, que ele estava tentando proteger os ovos. E do nada, aquele larvista que estava lá no fundo solta outro lança-chamas para impedir que aquela coluna de madeira caísse no Gol. E aí a gente tem a revelação do larvista aparecendo, era um larvista shiny. E ele começa meio que como dar um mega grito ali e evolui para um Volcarona. Obviamente um Volcarona shiny. E ele usa como se fosse um Fire Spin para drenar todo o fogo que está em volta ali no local. Foi muito, muito bonito mesmo esse momento. E logo depois o Volcarona feliz, né, por ter conseguido resolver toda a situação e pelas chamas que ele absorveu, acabou soltando esses pólenes, né, ou pó que acaba caindo dele ali, é brilhante e devem ser tipo pós que são formados também por pequenas partículas de fogo. E aí o Gol pega um jarro que ele trouxe e coleta todo esse pólen ali, né, do Volcarona. É muito, muito bonito mesmo. Então esse pó nada mais é do que as escamas douradas do Volcarona. Bem legal. E aí ele pega, agradece o Volcarona e os larvistas, todos estão a salvo e eles vão para
lado de fora novamente, e lá eles são surpreendidos novamente pelo caçador Pokémon, mas por outros caçadores que não vão deixar ele sair, até porque o caçador viu toda a situação com a Volcarona, e ele sabe que o Volcarona está lá dentro, então não vai ficar barato. Ele vai lá atrás do Pokémon. Ele quer derrotar o Ash e o Gol e poder capturar o Pokémon, até porque, né, um Shiny Volcarona, ele já entendeu que tem um valor altíssimo. E fora os ovinhos que estão por lá também e os larvistas. Bom, mas o Ash e o Gol tentam ir pra cima deles, só que nesse momento a Asahi acaba chegando, né, pra impedir que aqueles caçadores continuem com aqueles planos. E o Tsurugi também chega junto com ela. E os dois acabam usando os seus respectivos Urshifuls para acabar com a gangue ali de caçadores. É bem legal esse momento porque a gente tem a revelação do Urshifu da Asahi. Então foi uma situação bem interessante também, porque a gente só tinha visto o do próprio Tsurugi. E aí eles derrotam os caçadores e avisam que vão levar os caçadores para a guarda Jenny e os Pokémon deles serão devolvidos para a natureza. Saca só que interessante. Então, os caçadores nem poderão ficar com seus próprios Pokémon que já foram capturados. Uma ideia interessante aí para lidar com vilões, né? Pelo menos com esses caçadores em si. Imagina se a moda pega aí com a equipe Rocket Pokémons que eles possam ir capturando. Acho que não seria tão legal, né? Mas esses caçadores podem perder os Pokémon deles sim, porque eles são bem malvados. Bom, logo depois a Asahi acaba parabenizando o Gol, e o Gol fica meio que encabulado, porque ele diz, mas eu completei a missão, mas vocês me ajudaram. E aí o Tsurugi diz que não, eles só vieram pegar ali os caçadores. A missão de fato foi feita pelo Gol, então ele não tem que se preocupar em nada, né? E aí o Gol acaba recebendo o primeiro token dele, né, do Mew ali, e a Asahi lembra pra ele que ele tem que pegar mais tokens para concluir. Ele mostra inclusive o jarrinho dos pólenes, ela verifica e tá tudo certo. Então nós temos a conclusão aí do projeto Mew com essa missão do Gol. Eu achei ela bem legal. Ela lembra muito situações que você vai fazer em jogos mais RPGs, né, que você tem que concluir missões. Então eu achei legal eles terem colocado coisas assim para o Gol. Mas eu fiquei bem desconfortável com o lance do roteiro não conspirar de alguma forma para alguém capturar aquele Volcarona. Fosse o Gol, fosse o Ash, ou pelo menos os ovos do larvista, ou algo assim. E a gente sabe que o roteiro pode conspirar isso a qualquer momento, obviamente, sendo um larvista que acabou, né, aprendendo com a atitude do Gol de ter salvado, né, os ovinhos, etc. O próprio Volcarona cedendo um ovo para o Gol, talvez por, né, ter salvado o local também, ajudado, ou o Ash ter capturado também por um mesmo motivo, ou o próprio Gol achando que era necessário, pelos motivos que ele capturou alguns Pokémons às vezes, para salvar o próprio Pokémon, acabar capturando ele. Eu acho que teria sido bem legal. Assim, uma coisa que eu digo, e disse lá no Twitter logo após o episódio. Quando você vê um Pokémon Shiny, é uma regra entre todos os treinadores do universo, é que você vai tentar capturar. Mesmo que você não tenha interesse no Pokémon, você tenta capturar. Porque é um Pokémon extremamente raro. E eu sei que o anime Pokémon, ele foge um pouco dessa ideia, porque ele tem todo um lance, né? Tipo assim, o Pokémon fica por lá e etc. Mas, olha só o contexto da situação. O caçador sabia, no final, que tinha um Volcarona Shiny lá dentro. E mesmo que ele tenha se capturado, você acha que essa informação não vai vazar? Fora que nós temos um Shiny Hunter, que é aquele menino. E você acha que quando ele souber que tem um Volcarona Shiny lá, ele não vai tentar capturar? Então assim, eu acho que o roteiro falha nisso, sabe? Poderia ter sido um primeiro Shiny pro Gol, ou poderia ter sido um Shiny a mais para o Ash. E é um Pokémon tão aguardado, né? Um Pokémon que mal teve foco no próprio anime. E poderia ter sido uma captura extraordinária para ambos. Então, eu senti falta, sim, de uma captura nesse episódio referente ao Volcarona. Por mais que pudesse ser, talvez, quem sabe, o próprio Shiny Hunter aparecendo e capturando no final. Poderia ser também. Ou uma microcena do Shiny Hunter aparecendo ali e desafiando aquele Volcarona. Também teria sido legal. Porque o local tá minado de larvistas, ovinhos, então Volcarona não vai faltar por ali. Então assim, o roteiro, às vezes eu acho que, eu não sei, se não conhece tão bem o jogador Pokémon, porque o próprio Pokémon GO, assim, abusa de eventos com Shinies. Então, eu realmente fico me perguntando, sabe? Será mesmo que eles deixariam pra trás?
o estilo deles, talvez o Ash deixaria pra trás, mas o Gol, não sei. Tenho minhas dúvidas. Ainda mais o Gol, que teve 2 capturas, né, durante esse episódio. Então, deixou a desejar um pouquinho, sim, minha visão. Mas eu sei que o anime tem toda uma profundidade que às vezes acaba soando desnecessário fazer a captura. Ainda assim, eu fico um pouco pé atrás em relação à situação que aconteceu aqui. Sobre a independência do Gol. Que legal, né? O anime, o produtor já havia prometido que os próximos episódios o Gol teria um foco mais independente do Ash. Isso aconteceu aqui, assim, genuinamente. Aconteceu e foi bem legal de ver. Só que agora eu me pergunto, como o roteiro vai lidar com isso? Porque antes o Ash estava ali para ajudar o Gol. Então, querendo ou não, o Ash sempre tinha uma posição importante aqui. O que deixava os fãs um pouco frustrados, porque às vezes o Ash fazia mais que o Gol, e o Gol que saía ainda capturando Pokémon. Só que agora, o Gol não precisa tanto do Ash. Sendo assim, qual a função do Ash agora? Ainda mais nos episódios do Projeto 1000. Fico com essa questão, né? Será que agora eles vão focar mais no Ash, recompensar um pouco mais o tempo de tela que o Ash acabou, né, tendo aí prejudicado? Será? Fico aqui nessa questão. Mas não minto, eu gostei de ver o Gol sendo mais independente, porque isso abre a oportunidade do Ash ter mais foco daqui pra frente. Quero saber a opinião de vocês, um episódio bem interessante, gostei do Inteleon agindo ali, também foi bem legal. As capturas do Gol também foram interessantes, mas eu acho que o roteiro deixa a desejar no uso de Shines. E agora, ironicamente, o próximo episódio também vai ter Shine. Será que é a redenção no próximo episódio? Será que o Gol vai capturar um Pokémon Shine no próximo? Quem sabe? Deixa aí pra vocês essas interpretações e opiniões. Quero saber a opinião de vocês. Forte abraço, a gente se vê logo logo. Dou 4 estrelas por episódio. Poderia ter sido melhor, mas gostei.